Eu tenho a absoluta certeza de que você já começou alguma coisa na sua vida, algum projeto, algum plano, alguma visão, algo que Deus te mostrou para você fazer, você começou, mas você não permaneceu. Se você já fez isso, pode ter certeza que esse vídeo ele vai te ajudar muito. Bom, muito prazer, eu sou Eduardo Henrique, fundador da Revive Movement, um movimento que existe para conhecer a Cristo e fazer Ele conhecido. Então já se inscreve, compartilha esse vídeo, mas principalmente fica até o final, porque eu tenho certeza que isso aqui vai falar muito com você e vai te ajudar muito na caminhada para você continuar a permanecer no processo. E como você já sabe, nós estamos na série Combatendo o Bom Combate. E nós estamos no 6º e último episódio dessa série. Nós já vimos sobre os combates que são certos e os combates que são errados. Nós já vimos que para nós pararmos de entrar em combates errados, nós precisamos alinhar algo internamente, blindar nossa mente e o nosso coração. Nós já vimos que nós precisamos vencer a comparação, parar de se comparar com a guerra, o combate dos outros. Nós já aprendemos a discernir qual que é o combate que nós precisamos, combater. E nós já vimos no último episódio que combater também é fugir. Nós precisamos fugir de certos combates. E agora, entendendo tudo isso, vem o ponto primordial e muito importante. Porque de nada adianta a gente começar a entender qual que é o combate, entrar no combate que a gente precisa combater e não permanecer nele. E é exatamente isso que nós vamos aprender hoje, a permanência no processo. E para a gente entender tudo isso, vamos para algo primordial, a palavra de Deus. Em Romanos 5, nos versículos 3 e 4, diz o seguinte: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolver perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Então o processo, ele faz parte da nossa formação. Tudo aquilo que a gente enfrenta, tudo aquilo que a gente passa, Porque quando a gente entra em algo, quando a gente começa um novo processo, quando a gente começa a entender o combate que nós precisamos combater, e se você não sabe o que você precisa fazer da sua vida, eu acredito que esse episódio não é para você. O principal episódio para você é o episódio 5. 5 não, o 4, que é discernindo o seu combate. Se você quer entender qual que é o seu combate, na verdade eu indico você ver toda a série, mas um episódio que é muito importante é discernir o seu combate, porque você consegue entender qual que é o seu combate. Mas veja a série toda, o primeiro, segundo, o terceiro na ordem, porque assim você consegue entender e viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Voltando, a permanência, quando a gente entende qual que é o nosso processo, a gente precisa entender que não vai ser fácil. Vai ser desafiador, vai ser umas lutas que a gente nunca passou, vai ter muita responsabilidade, vai ter medo, porque é algo novo. Tudo aquilo que é novo nos dá medo. E eu tenho vivido isso. Eu tenho clareza de que eu tenho 19 para 20 anos. Eu vou fazer 20 anos daqui 50 dias. E tudo que eu tenho vivido na minha vida, seja no trabalho, seja na minha família, seja na igreja, seja no ministério, em tudo o que eu estou fazendo, é tudo novo e dá medo mesmo, porque eu nunca vivi isso. Eu não sei fazer certas coisas, a maioria das coisas que eu estou fazendo eu não sei, porque eu nunca fiz. E dá medo mesmo. Então o combate que nós acessamos, nós temos que entender isso. Não vai ser fácil. Se você ouviu em algum momento que ia ser fácil, mentiram para você, porque não é. Então é por isso que a gente precisa entender, não vai ser fácil. Quando a gente entra com a mente, não vai ser fácil, vai ter luta, e tudo isso, como nós lemos em Romanos 5, do versículo 3 ao 4, tudo isso produz um caráter aprovado. O que é o caráter aprovado? É o caráter de Cristo. É Cristo através de nós. Então, quando nós entramos no nosso processo, Cristo começa a entrar na nossa vida e transformar completamente ela. E isso é o que nos traz esperança, porque Jesus está nos transformando. No meio do processo, durante o processo, Jesus está nos transformando dia após dia. 1% todos os dias. Pelo menos 1% nós somos transformados dia após dia. E quando nós passamos por isso, nós vemos os frutos disso. Só que nós precisamos permanecer, que é o ponto mais importante. E tem outro versículo da Bíblia que eu gosto muito, que evidencia e explica um pouco mais sobre isso, que está lá em Tiago,
no capítulo 1, dos versículos 2 ao 4, que diz o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Isso aqui para mim já é loucura. Enfim, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Esses 3 versículos aqui a gente pode fazer uma série só disso aqui, porque é algo muito profundo, algo muito forte. E aqui a gente entende que Deus, ele não está preocupado somente com aquilo que a gente está fazendo, mas ele está principalmente preocupado em quem nós estamos nos tornando. Porque o objetivo final é que nós sejamos maduros e completos, sem que nada nos falte. E a maturidade plena, né, e o caráter pleno é o caráter e a maturidade de Cristo. Então, o objetivo da nossa vida, o principal objetivo é nós termos um relacionamento com o Senhor e se parecer com Ele. Então, mais do que aquilo que a gente tem feito, o combate que nós estamos combatendo, aquilo que nós estamos fazendo, o mais importante não é isso. O mais importante é quem nós estamos nos tornando, com quem nós estamos ficando parecidos nesse processo. Então, esse é o principal objetivo do Senhor: nos forjar e nos moldar. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entende isso, a gente começa a entender o porquê algumas coisas estão demorando para acontecer. Aos nossos olhos está demorando, aos nossos olhos a gente queria de uma forma mais rápida, mas o Senhor, ele está nos protegendo. Porque se ele colocar algumas coisas nas nossas mãos, a gente não vai ter estrutura para receber aquilo. Porque isso o Senhor tem me ensinado muito, porque de nada adianta a gente querer subir um prédio de 10 andares, sendo que a gente não tem a estrutura feita, fortalecida, estruturada para receber esses 10 andares. Então as promessas, os combates que nós estamos combatendo, existem promessas nesses combates. Existem coisas que o Senhor quer nos dar. Só que Ele não vai dar enquanto a gente não tiver a maturidade, o caráter aprovado. Porque se a gente colocar algo novo, algo bom em algo velho ou algo estragado, aquilo que era bom vai se tornar algo ruim. Então, tudo aquilo que o Senhor tem feito, né, toda a espera, né, que o Senhor está fazendo a gente passar, isso vai fazer a gente entender e se fortalecer, ter o caráter aprovado. Esse é o principal objetivo. E às vezes você já sabe de tudo isso, mas mesmo assim você já está querendo jogar tudo pro alto e largar tudo isso. Mas eu vou ser bem sincero com você, já aconteceu e às vezes acontece comigo também. Existem às vezes certas lutas, certas circunstâncias, certas pessoas que, enfim, acontecem algumas coisas e a gente fala, cara, eu não preciso disso, eu vou jogar tudo isso aqui pro alto. Eu vou desistir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vale a pena. Mas a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Se o Senhor falou, é porque Ele é fiel para cumprir. Nós que precisamos ser fiéis a Ele. Porque Deus, Ele não está preparando nada, já está tudo preparado. Ele que está nos preparando. Nós que precisamos nos preparar para receber aquilo. Então, se nós não recebemos, certamente é porque nós não estamos prontos e preparados para receber aquilo que Ele tem para depositar em nós. E se você às vezes não sabia de tudo isso, e você, enfim... Porque quantas vezes a gente começa algo com o Senhor e a gente para no meio disso? Porque a gente já sabe. Eu estou falando com pessoas que já sabem o combate que precisa combater. Eu estou falando com pessoas que sabem o que precisa fazer. E quantas vezes nós sabemos o que precisa ser feito e nós não fazemos? Porque às vezes ficou difícil, porque nós não tivemos um resultado da noite para o dia, nós nos comparamos às vezes, e aí volta para o episódio da comparação, que eu falo sobre isso. Quantas vezes nós nos comparamos com pessoas que estão tendo resultados mais rápidos e nós não estamos tendo um resultado rápido como a gente imaginou que a gente teria. Então, a gente precisa entender que não é sobre isso. A gente precisa permanecer, estar com os nossos olhos fixos no Senhor, porque senão a gente vai se frustrar. E a base bíblica para tudo isso que eu tenho falado, né, sobre não desistir, sobre suportar o processo, está lá em Gálatas 6, no versículo 9, que diz o seguinte: portanto, não cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. E aqui tem muitas palavras-chave, mas uma que eu quero focar é no momento certo.
Então, ou seja, não é o nosso momento. Não é o momento que a gente acha certo. É no tempo certo. O tempo certo é o tempo do Senhor. E como eu falei, Ele está nos preparando. Ele não está preparando nada. Ele não está preparando alguma coisa para a nossa vida. Já está tudo preparado. Ele já fez tudo. O que Ele está fazendo é colocando situações, colocando pessoas. Aquela pessoa chata que está do seu lado, aquela pessoa que te irrita, aquela pessoa que faz você se estressar, é essa pessoa que o Senhor colocou, permitiu que ela estivesse do seu lado, para que você pudesse manifestar o fruto do Espírito, a paciência, o amor, porque é muito fácil amar quem te ama. E a palavra fala isso, né, em Mateus 5,40, por aí. É Mateus 5, mas eu não lembro o versículo. Ele fala isso, né? De que adianta a gente amar quem nos ama? Que galardão, o que a gente recebe? Qualquer um faz isso, até os ímpios fazem isso. Então a pessoa que está do seu lado é para te fortalecer, é para te forjar, é para forjar o teu caráter, é para forjar quem você é. Então, é difícil? É. É complicado? É. É doído? É. Mas a gente precisa permanecer. Porque no tempo certo, teremos uma colheita de bênçãos. Só que no tempo certo, a gente vai colher essas bênçãos se não desistirmos, que é o que fala a última frase que fala, se não desistirmos, nós colheremos. Então, existe um tempo certo. E se nós não desistirmos, nós vamos colher as bênçãos que o Senhor tem para nós. As bênçãos desse combate. Então é por isso que nós precisamos permanecer. Não para receber algo, mas é porque nós já recebemos aquilo que nós mais precisamos, que é o amor de Jesus Cristo. E tem outra base bíblica que eu vou trazer para vocês. Em João 15, fala o seguinte, de permanecer, a videira verdadeira, que nós somos os ramos, né? Aqui fala, ó, sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, isso é Jesus Cristo falando, não sou eu falando, eu estou lendo aqui. Jesus Cristo falando, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois isso aqui é muito forte. Pois sem mim, vocês nada podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. E o principal ponto de permanecer no processo não é por conta do processo, não é por conta das bênçãos, mas é por conta do dono do processo. O dono do processo, o dono do propósito é o Senhor. E que privilégio, o maior privilégio que nós podemos ter é caminhar com o dono do processo, caminhar com o dono do propósito. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada, nós estamos com o Senhor e glória a Deus por isso. Então, quem permanece nele dá muito fruto, produz muito fruto. Só que nós precisamos permanecer. A chave para nós combatermos o bom combate de uma forma leve, de uma forma que traga paz, que traga prosperidade, não digo material. Material é a consequência de um bom trabalho e das bênçãos do Senhor da graça, mas não é sobre a prosperidade material, mas a prosperidade, sabe, de paz de espírito, a prosperidade da família. Sabe, ter a família, ter um trabalho, um ministério saudável. Isso são os frutos que nós produzimos quando nós permanecemos nele. E ao longo do combate, quando nós permanecemos, porque de nada adianta a gente pedir para o Senhor algo e a gente não for fiel a Ele. Porque às vezes o Senhor não está entregando algo nas nossas mãos, porque se Ele nos der, a gente vai se afastar dele. E é por isso, muitas vezes, o motivo do qual Ele não entrega certas coisas. Porque se Ele entregar, certamente a gente se afasta. Então, que a gente tenha em nossa mente, claramente, que o combate, o bom combate, ele só é combatido da forma correta quando nós permanecemos nele. Nós precisamos permanecer no processo, mas nós só permanecemos no processo quando nós permanecemos em Cristo Jesus. Isso eu já falei em todos os episódios e eu vou falar nesse também. Permanecer em Cristo Jesus é viver uma vida inteira com Ele. Não um momento apenas. Obviamente, nós precisamos tirar um tempo com Ele de oração, de leitura da palavra, mas é uma vida com Ele. É estar consciente que Ele está conosco em todo o tempo e toda ocasião. Então, permanecer em Cristo é isso, viver uma vida com Ele, uma vida rendida aos pés dEle, que não tem anseio nenhum a não ser a presença dEle e a vontade que o Senhor tem para nós. Então, que a gente possa permanecer em Cristo e assim permanecer no combate que Ele tem para a vida de cada um de nós. Então, entendendo tudo isso, você não precisa de uma nova direção. Você só precisa permanecer na última direção que o Senhor colocou no seu coração. Mesmo sem você ver,
mesmo sem você sentir nada e mesmo sem o resultado vir de uma forma imediata, porque ele não vai vir de uma forma imediata. O Senhor está produzindo em nós algo interno, para assim ele tratar o nosso caráter. Ele nos esconde, e eu passei por esse processo de Deus me esconder de uma forma que parecia que eu estava realmente escondido. E ele me escondeu, ele me tratou de uma forma sobrenatural, e ele trata o caráter e o coração de cada um de nós. Porque assim ele trata de dentro para fora. E aí a gente entende que quem permanece no processo, com certeza, vai viver o propósito que o Senhor tem para a vida dele. E é isso, que possamos ser fiéis e permanecer em Cristo Jesus, e assim, consequentemente, permanecer no nosso combate. Por mais que as coisas não estão acontecendo, por mais que você não está vendo ou não está sentindo, tenha plena consciência de que tem algo sendo gerado no seu coração, e você certamente vai gerar os sonhos que o Senhor tem para a sua vida. E é isso. No próximo episódio nós vamos fechar essa série, né? Que será o último episódio, que nós iremos falar sobre terminar certo. Porque de nada adianta começar bem, permanecer, mas não terminar. A gente pode completar 99% da nossa carreira, mas 99% do nosso combate, mas 99% não é 100%. O Senhor quer tudo, a totalidade, quer a plenitude. Então a gente vai entender, aprender no próximo episódio como nós podemos terminar a carreira do jeito certo. E é isso. Se esse vídeo falou com você, compartilha esse vídeo com 2 a 3 pessoas. Se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo aquilo que o Senhor tem feito. E se você quer ver essa série de uma forma completa, os 7 episódios, clica no cardzinho aqui em cima, desse lado ou desse lado, e você vai ser direcionado para você ver todos os episódios e assim acompanhar e ficar por dentro de tudo aquilo que o Senhor tem feito. E na descrição do vídeo nós temos 2 links. O primeiro link é o link da Revive Store, a nossa loja de camisetas e produtos cristãos. E o segundo link é o link da nossa comunidade da Revive Movement, o movimento de futuros evangelismos e ações sociais. Se você quer fazer parte de tudo isso, clica no link e fica por dentro de tudo aquilo que o Senhor tem feito e irá fazer. E é isso. Que Deus te abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo aquilo que você chama pelo nome. E que você possa entender que você tem que permanecer em Cristo para continuar a viver o seu propósito. E é isso. Deus abençoe.